Bom dia, graça e paz a todos. Estamos iniciando a nossa 11ª lição da nossa revista aqui, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Hoje vamos tratar sobre a primeira viagem missionária. É o título dessa lição. O autor da lição não foi colocado aqui, não consegui encontrar qual é o autor, mas a lição está aqui. A lição aborda do capítulo 12, versículo 25, até o capítulo 14, versículo 28. Será o texto básico da nossa lição. Bem, as 10 primeiras lições dessa revista, né, nós já vimos, elas são assim atos mais específicos de apóstolos, de discípulos, né, de homens isolados. Nós até estudamos alguns aqui, estudamos Estevão, Filipe, Paulo, Pedro, né, já estudamos vários destes homens aqui. E eu até já falei numa lição anterior que nos 12 primeiros capítulos nós temos assim o apóstolo Pedro como protagonista dessas lições, é o que mais aparece, é o que mais vai se destacar nesses 12 primeiros capítulos, ou seja, nas 10 primeiras lições que nós já vimos. A partir desse capítulo 13 aqui, né, final do 12 e início do 13, nós vamos ver que o protagonismo vai mudar agora, né, vai passar para o apóstolo Paulo, ele vai ocupar o centro da narração, né, até o capítulo 28. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo e alguns colaboradores vão realizar 3 viagens missionárias. E nós vamos ver hoje sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Antes vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, louvamos a Ti pelo dia de hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor tem permitido que tenhamos saúde para continuarmos a nossa rotina, a nossa vida diária com nossas atividades. Mas nós sabemos também que há pessoas queridas nossas, irmãos também, parentes que não estão bem de saúde. Mais uma vez queremos colocá-los diante do Senhor. Pai, com a Tua boa mão assiste, eu tenho compaixão deles, especialmente aqueles que estão na UTI. Quero mais uma vez pedir ao Senhor pelos meus tios, Manuel e a Paixão. O Senhor sabe a situação deles, não está tão fácil assim, mas nós cremos que o Senhor é Deus soberano. O Senhor, na verdade, tem sido o nosso refúgio. Pai, por isso recorremos a Ti para que os abençoe ali. Nosso desejo é que eles saiam dali da UTI, mas saiam bem melhor e assim estarem iniciando o processo de recuperação, Pai, de restauração total da sua saúde. Permite que a gente tenha essas notícias boas deles logo. Ajude-nos na lição de hoje, possamos entender a Tua palavra, possamos estar dispostos sempre a ouvi-la e a obedecê-la, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, gente. Então, nós vamos ver hoje sobre a primeira viagem missionária. Interessante, só abrindo parênteses aqui, que as cartas do apóstolo Paulo às igrejas, né, daquelas cidades lá para as quais ele escreveu, Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica, né, essas cartas parecem que ficam mais fáceis da gente entender a partir dessas viagens missionárias, porque essas cidades elas vão ser citadas, vão ser visitadas, vão ser até fundadas novas igrejas nessas cidades aí. Então, no meu entendimento, fica mais fácil compreender essas cartas de Paulo com o livro de Atos e a partir dessa primeira viagem missionária, porque ele vai passar nessas cidades, né? Ele vai visitar, vai fundar as igrejas aí, vai deixar liderança nessas igrejas, então fica mais fácil. Se você de repente tirasse Atos da Bíblia, é claro que isso não vai acontecer, isso é só uma hipótese aqui, né? Não vai acontecer, mas quando você tira
deixa talvez de lado Atos, você vai sentir que vai ficar um vácuo grande, né? Isso vai dificultar o entendimento. Vai dificultar o entendimento, porque é nesse livro de Atos, a partir dessas viagens missionárias, que nós vamos ver a citação dessas igrejas aí, como falei para vocês. Aí você vai entender melhor Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, então, porque são citados a partir dessa viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, eu queria fazer esse registro aqui, esse ponto de vista particular, né? Porque eu entendo que ajuda-nos a entender essas cartas. Muito bem, então vamos começar. Essa primeira viagem missionária aí, vocês vão acompanhar, está a partir da página 57 da nossa revista. Página 57, vocês depois podem acompanhar aí na revista de vocês. E nós vamos ver de início logo aqui a participação de uma igreja que foi decisiva assim na divulgação do Evangelho, na propagação do Evangelho, né, além fronteira, além ali de Jerusalém, e foi a igreja de Antioquia, né? O ponto número 1 da revista fala sobre a urgência e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu não vou ler esses textos aqui da nossa lição mais uma vez, porque eu creio que nós já temos lido exaustivamente esses textos aí, e especialmente agora, na semana passada, nós lemos os textos dessa semana. Então você já deve ter lido essa primeira parte aqui, é Atos capítulo 3, versículos de 1 a 4. Nós vamos ver sobre Antioquia, mas a Antioquia da Síria. Vamos lembrar, o livro de Atos, e a partir daqui ele vai nos falar sobre duas cidades chamadas Antioquia. Só que uma é Antioquia, capital da província da Síria, e a outra é Antioquia, daquela região da Pisídia ali. Então há uma distinção entre uma e outra. Essa primeira parte aqui nós vamos tratar sobre Antioquia da Síria, que era a capital, né, da Síria, era a terceira cidade do Império, cidade mais importante do Império. E é bom lembrar, acho que é no capítulo 11 desse livro de Atos, se eu não estou enganado, diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos nessa cidade. Ou seja, esse termo cristãos, nós sabemos, é aplicado aos crentes. Então, os discípulos foram chamados de cristãos nessa cidade de Antioquia, Antioquia da Síria. A gente pode afirmar também que a igreja dos gentios, ela foi fundada em Antioquia. A primeira igreja dos gentios, digamos assim, foi fundada nessa cidade de Antioquia também. Outra informação. A igreja tinha crescido, estava crescendo e havia crescido rapidamente. Então, ela se tornou o primeiro centro cristão importante fora da Judéia, né? Fora lá de Jerusalém. Alguns dizem que ela chegou até a ultrapassar a igreja de Jerusalém em termos assim de expansão, de grandiosidade do trabalho. Alguns chegam a afirmar isso. Por isso que ela se tornou o primeiro centro cristão fora da Judéia. O autor da revista, como disse, nós não temos o nome dele, mas ele diz aqui que a igreja de Antioquia da Síria, ela vivia concentrada na adoração e no serviço. Ela esperava no Senhor e não teve dificuldade em ouvir o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, quando recebeu a mensagem, né? Conclamando Paulo e Barnabé, para a tarefa lá de divulgação do Evangelho, tarefa de evangelistas, de propagar o Evangelho. Então, a iniciativa missionária, como diz o autor aqui, ela é de Deus. Foi ela Deus quem é o autor realmente da missão. E nós vamos ver que essa igreja que ela era obediente à voz de Deus. E o autor nos coloca 4 pontos importantes aqui, na verdade 3 pontos importantes, que mostrava que essa igreja era uma igreja obediente a Deus, né? E ouvia a voz do Senhor. O primeiro ponto que ele trata é que a igreja jejuava e orava, né? É um ambiente muito propício para a missão.
ambiente com oração e com jejum, não é? Programas, planejamentos, a gente sabe que são importantes, a igreja são necessários até, são importantes, mas não deve tomar o lugar das disciplinas espirituais, como nós sabemos, dentre elas a oração. A oração. O maravilhoso sobre a oração, gente, é que a oração é quando Deus vem ao nosso encontro para nos levar a um relacionamento mais profundo e mais real com Ele. A oração é um pressuposto da dependência do Senhor. Quando nós oramos, quando eu e você oramos, nós estamos dizendo que nós não podemos resolver as coisas por nós mesmos. Não podemos resolver os nossos problemas, não temos a capacidade, o poder de resolver os nossos problemas, não é? Às vezes até a gente usa a expressão, eu gostaria de ajudar melhor você, né? O que eu posso fazer é orar. Gente, mas a oração é o melhor que você pode fazer em qualquer situação. É o melhor que você pode fazer, não é? Sabe que como eu disse na oração, eu estou com 2 tios na UTI já há alguns dias. E a gente tem colocado essa questão para os parentes, nossos primos também, né? Meus primos e minhas primas, né? São filhos do tio Manel e da tia Paixão. Colocado sob a soberania de Deus. Deus está no controle das coisas. Por isso nós temos entregado nas mãos dele. Essa é o principal, digamos assim, consolo que nós temos de saber que Deus olha todas as coisas. Nós não podemos fazer quase nada por eles em aspecto de assistência, né, com alguma coisa. Por isso que nós oramos, entregamos nas mãos do Senhor. E quando eu digo que a oração é uma atitude de dependência, porque nós dependemos realmente do Senhor, não é? Nós temos colocado isso para a família, que devemos depender do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então a oração é importante. Mas além da oração, o autor fala, Lucas nos fala sobre o jejum também. Sobre o jejum. Uma certa irmã me perguntou na igreja o que era que eu achava do jejum. E eu tentei explicar para ela rapidamente assim, sobre alguns pontos importantes do jejum. Claro, dentre eles, o principal era a motivação do jejum. Falei um pouquinho com ela, lá da igreja há algum tempo atrás. E eu queria falar um pouquinho, embora o autor não aborde aqui essa parte do jejum, mas eu queria falar um pouquinho sobre o jejum, baseado numa explanação aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu achei interessante, sobre esse jejum, né? O jejum, ele fazia parte da adoração dos judeus. E ele continuou com a igreja lá do primeiro século. Nós sabemos disso, a igreja jejuava também. Aqui mesmo nós vemos no capítulo 13, né, os líderes cristãos jejuarem quando foram escolher os missionários, né? Atos 13, 2 e 3 diz isso. A igreja jejuava e orava quando tiveram que escolher lá Barnabé e Paulo para a viagem. Então, a igreja praticava o jejum, né? E essa prática, nesse caso específico aí, era como meio de buscar a orientação divina, a orientação de Deus para as decisões que ele tinha que tomar. Eles praticavam o jejum com essa motivação também. Embora, claro, o jejum é praticado com outras motivações também, mas uma delas era buscar a direção de Deus. Digamos assim, buscar a orientação para a escolha que eles teriam que fazer. O apóstolo Paulo também, ele menciona 2 vezes os seus jejuns. 2 Coríntios 6, versículo 5 e 11, 27. Eu não vou ler o texto, mas ele menciona sobre o jejum também, né? Jesus disse, quando jejuardes. É interessante, né, que quando ele diz quando jejuardes, é porque o jejum, ele é um pressuposto na vida do cristão. É um pressuposto, ou seja, quando jejuardes é porque nós, em tese, deveríamos e devemos jejuar.
Embora não façamos muito isso, talvez é uma prática que está em desuso, na verdade, né? Mas ele disse: quando jejuardes, vocês jejuar, deveriam jejuar não como os hipócritas, como os fariseus, na verdade, que eram hipócritas, né? Então, é um pressuposto de que nós devemos jejuar também. E a igreja fazia isso, a igreja do primeiro século fazia isso. Na verdade, o jejum ele é uma prática milenar, há milhares de anos o jejum já existia. Como falei, porém, ele está em desuso hoje nas igrejas contemporâneas. Não se vê falar muito em jejum, né? Até nas igrejas onde essa prática, digamos assim, era mais presente, hoje quase não se ouve mais, que eram as igrejas pentecostais. Não se ouve mais quase falar em jejum. Nas reformadas, então, muito menos. Né? Muito menos. Parece, a gente tem essa impressão que o jejum se tornou obsoleto, quando na verdade não é. Não é. O jejum está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Os profetas, os apóstolos, Jesus e muitos homens de Deus ao longo da história mesmo têm experimentado os benefícios do jejum, né? Benefícios do jejum. Os crentes de todos os tempos, em todos os lugares, não somente creram no jejum, como também praticaram o jejum. Então é uma prática, volto a dizer, embora estando em desuso, mas eu creio que é uma prática cristã. É uma prática cristã. Talvez vamos refletir um pouco mais sobre isso, sobre essa prática. Quem sabe daqui para frente. Mas claro, a motivação, vamos falar um pouquinho daqui a pouco, é a principal. Mas o que é o jejum? O jejum, num conceito bem simples assim, é a abstinência de alimento por algum período definido. Parcial, ele é parcial ou total. Ele é mais longo ou mais curto, mas com um propósito definido. Ele tem um propósito definido, o jejum. Agora, a gente pode usar também o jejum no sentido figurado, que equivale a privação, né? Quando a gente usa no sentido figurado, a gente pode usar ele como privação. Por exemplo, uma brincadeira, é claro, né? O meu time, o Flamengo, está com jejum de vitória, especialmente sobre o São Paulo, né? Sobre o São Paulo. Os São Paulinos vão gostar, e tem uns sobrinhos que são São Paulinos, vão gostar de ouvir isso. Mas é isso. O Flamengo está com jejuns de vitória sobre o São Paulo. Gente, o jejum não é, e o reverendo Hernandes diz isso, não é um regime para emagrecer. A gente às vezes faz regime, né, para perder peso, acho que está ficando forte e tal. Mas jejum não é isso, né? Talvez é regime mesmo, você não pode usar isso como jejum. O jejum, ele tem propósitos espirituais. O jejum bíblico, ele tem propósitos espirituais claros. E o pastor Hernandes diz que o jejum é a fome de Deus. É a fome de Deus. É buscar a Deus. É como o salmista diz, né? Assim como a corça suspira pelas águas, nós devemos também desejar estar com o Senhor. É essa fome de Deus. Como cristãos, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. O alimento é bom, mas Deus é melhor. Deus é melhor, né? A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente e apetitosa refeição. É o nosso alimento espiritual, né? O alimento para o corpo é importante, mas o alimento para a alma é melhor. Então, nós glorificamos a Deus quando nós o preferimos acima dos dons que Ele dá para nós. Isso é glória para Deus. É glória para Deus, né? Quando nós preferimos ao Senhor acima de todas as coisas. Os mais antigos devem conhecer uma canção que nós cantávamos antes, que era mais ou menos assim: quero a Cristo em minha vida, mais que tudo que o mundo oferece.
pois sei que só Ele me satisfaz. Saber que guiando-me está, vale mais que eu poderia dar. Oh, quero a Cristo mais que tudo mais. E assim vai a canção, né? É preferir a Cristo, é preferir a Deus acima de todas as coisas. Deus é melhor que as suas dádivas. O abençoador é melhor que as bênçãos. Então, o jejum tem esse propósito. O jejum, como diz o reverendo, é a fome de Deus. É você querer se alimentar das coisas espirituais, das coisas de Deus. O jejum não é proclamar a nossa própria espiritualidade diante dos homens, né? Os fariseus faziam isso. Jejuar para ser admirado pelos homens é ter uma motivação errada. Você conhece aquele texto, eu não vou ler, mas de Lucas capítulo 18, na parábola do fariseu e do publicano. Como o fariseu encheu o peito, né? Encheu o peito e dizia: ó Senhor, não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes por dia, né? Deus conheceu o coração daquele homem ali. Inclusive o texto diz lá que ele voltou humilhado, enquanto o publicano saiu dali exaltado. O propósito do jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Eu não vou ler os textos, mas eu tenho aqui, depois os irmãos podem observar se quiserem. Então, o propósito do jejum é para nos humilharmos diante de Deus, é para suplicarmos a sua ajuda, como a igreja de Antioquia fez, e para nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração. Para nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração. Joel 2, 12, 13. O jejum é para reconhecermos a nossa incapacidade e a total dependência divina. Esdras capítulo 8, versículos 21 a 23. Se não for assim, gente, não tem valor algum. Jejum é para isso. É para nos humilharmos diante de Deus. É para suplicarmos a sua ajuda. É para nos voltarmos a Ele de todo o nosso coração, ou com todo o nosso coração. Reconhecermos a nossa total dependência dEle. Eu queria ler um texto aqui que eu achei importante. Isaías capítulo 58, versículos 3 a 12. Isaías 58, versículos 3 a 12. O autor diz assim, esse texto aqui é sobre o jejum, tá? Sobre a observância do jejum. A partir do 3 diz assim, por que jejuamos nós, né? O povo dizendo lá, Israel, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras,
e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então aqui está, né? Se o jejum for apenas para você fazer algo sem que não tenha a motivação correta que Deus exige, o jejum não vale nada. Se você não se humilhar, se você não buscar, suplicar essa ajuda do Senhor, se você não se voltar para Ele de todo o coração, se você não reconhecer a sua incapacidade e independência, o jejum não vai ter valor algum, né? O povo vivia assim. Deus não ouvia aquele jejum se o povo continuava oprimindo, o povo continuava desobedecendo ao Senhor. Deus disse: isso aí eu não chamo de jejum. Deus repreendeu duramente o povo, porque estavam com a motivação errada. Então o jejum, ele, volto a dizer, ele é bíblico. É interessante que aqui na minha Bíblia, a Bíblia de Estudo Almeida, o comentarista diz assim: o verdadeiro jejum não consiste principalmente em atitudes exteriores, mas na renúncia à injustiça e na sincera dedicação aos serviços dos demais, ao serviço dos outros. O jejum, na verdade, a motivação, ela não é exterior, ela é interior. A motivação do seu coração, de um coração arrependido, contrito, humilhado diante do Senhor. Então fiz questão da gente refletir um pouco sobre o jejum, sobre essa prática, que volto a dizer, embora ela está sendo um pouco esquecida, mas ela é uma prática bíblica. Talvez devemos repensar isso, né? Talvez devemos repensar. A igreja de Antioquia, ela nos dá o exemplo. Ela orava e jejuava, né? Orava e jejuava. Ponto número 2 da revista, aí já na página 58, página 58, diz que a igreja submetia-se ao Espírito Santo. Nós temos falado aqui, ao longo desses estudos, que, embora a gente fale de protagonismo dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, né, enfim, desses apóstolos, mas nós estamos falando de protagonista humano, porque o maior protagonista de todas as ações dos apóstolos é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Esse foi o maior protagonista. Não foi Estevão, não foi Pedro, ou mesmo Paulo, né? O texto diz no versículo 2, 3 e 2, separai-me, né? O Espírito falou isso. Então, ele que seleciona, é ele que comissiona. É por isso que a igreja ouvia a voz do Espírito, ouvia a voz de Deus. O Espírito disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E ele também é que direciona. Ele disse lá que eles teriam que ir até Seleucia, e eles foram até lá. O Espírito Santo não separou qualquer membro daquela igreja, não. Claro que todos os crentes são importantes, mas ele separou homens experimentados, frutíferos, né? Homens que produziam frutos na sua vida. E aqui o autor da revista, como disse, não sabemos quem é, mas ele faz aqui uma observação, né? Quantas igrejas hoje têm enviado, né,
pessoas desqualificadas, inexperientes, né? Despreparadas até para enfrentar a atividade, as ações missionárias, né? Até com boas intenções, mas o trabalho é fracassado, é frustrado, por conta de que talvez não fizeram todo o processo como deveriam fazer, sobre muita oração, até jejum, né? Conselhos, ouvir a igreja, né? Então vamos ver que a igreja lá escolheu, o Espírito Santo falou, mas foi a igreja que se envolveu e escolheu. Talvez a igreja tenha errado nesse sentido, né? Essas igrejas tenham errado nesse sentido, porque não realizam o processo, na verdade, como deveriam. Então, é o Espírito Santo que faz a obra. Então, a igreja deveria ouvir o Espírito Santo. Ponto número 3, a igreja associava-se aos enviados. Diz o versículo 3, Atos 13:3. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram, né? Os despediram. Foi a igreja que fez isso. Pastor, autor da revista, cita um outro pastor aqui, Edson Queiroz, que ele afirma: missões não é um trabalho isolado de uma pessoa, mas é uma sociedade feita entre a igreja e a pessoa, né? Entre a igreja e o missionário, ou pretenso missionário. Pretenso missionário. A igreja tem que se envolver. A igreja tem que se envolver, tem que associar, né? Tem que se associar ao missionário. Infelizmente, muitas igrejas, né, têm falhado, porque a igreja às vezes não decide, são as pessoas, né? São aqueles líderes proeminentes que insistem em seguir o seu próprio caminho, em fazer a sua própria vontade dentro da igreja, sem prestar contas a ninguém. A ninguém. Mas nós vimos aqui que não foi uma pessoa, não foi o pastor. A igreja se reuniu, possivelmente com a sua liderança, e a igreja separou Paulo e Barnabé para o trabalho que eles teriam que realizar. Esses missionários não se nomearam a si mesmos, né, por sua exclusiva autoridade, né, notoriedade, talvez pelo seu conhecimento. Não foi ele, foi a igreja. A igreja, eles não contaram com as suas próprias forças, embora fossem preparados, mas se colocaram na dependência do Espírito Santo. A igreja se colocou na dependência do Espírito Santo. Então, com o apoio dos cristãos locais de Antioquia, Paulo saiu para realizar, como falei no início, as 3 viagens missionárias. O que Cristo almejava, na verdade, quando subiu aos céus, estava acontecendo em relação ao cristianismo, né? Uma igreja que levou mundialmente o Evangelho. O Evangelho estava se espalhando a partir de Jerusalém, para cada nação, tribo, língua e povo, como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. A igreja de Antioquia era parceira, né? A igreja foi que incentivou, organizou, planejou e patrocinou a viagem de Paulo e Barnabé e outras pessoas que participaram das viagens missionárias. A igreja que fez isso. A igreja arcou, ela cercou os missionários com todos os cuidados. E esse é papel realmente da igreja. A igreja fez questão que o evangelho continuasse, prosseguisse sendo pregado até os confins da terra, através dessa missão liderada por Paulo e Barnabé. Alguns estudiosos dizem que essa missão ela percorreu em torno de 2.000 quilômetros. É claro, se for tomar como base hoje, 2.000 quilômetros não é tanta coisa aqui, é uma viagem como de Belém a Brasília, né? Cerca de 2.000 quilômetros. Mas naquela época, 2.000 quilômetros era muita viagem, porque não existia veículos, não existia avião, né? Esses veículos motorizados. Se você faz uma viagem dessa hoje, ou não muito tempo, naquela viagem, eles levaram cerca de 2 anos para percorrer essa viagem. Era muito mais difícil, mas eles venceram todos os obstáculos, eles foram
realizaram a viagem. Ainda na página 58 da nossa revista, né, nós vamos ver aí a narrativa agora de Paulo e Barnabé em Chipre. Em Chipre, cidade de Chipre. Chegando em Salamina, Paulo e Barnabé se dirigiram à sinagoga e ali anunciaram a palavra de Deus. O autor diz que Paulo, sendo um judeu, né, romano, ele honrava os judeus com a primazia da pregação, ou seja, ele pregou primeiramente aos judeus, Romanos capítulo 9, de 1 a 3, e versículo 10, 1, mas também ele cumpria os propósitos de Deus, além de pregar primeiramente para os judeus, mas ele alcançou os gentios também, né, como nós vamos ver mais na frente. Como disse, Paulo vai agora assumir até o capítulo 28, né, o protagonismo aí desses capítulos, e aí especialmente trabalhando no meio dos gentios. Embora Pedro tenha começado, nós vimos aquela lição de Pedro, quando ele quebrou assim, a barreira, digamos assim, quebrou o tabu, né, mas Paulo é que vai efetivamente, né, liderar essas viagens aos gentios. Agora, antes da gente falar também de gentios, queria abrir um outro parênteses aqui para falar sobre João Marcos, né? O autor não fala aqui, mas nós temos ouvido falar de vez em quando de João Marcos. Muito embora tenha sido um jovem, digamos assim, entre aspas, fracassado, né? Mas ele deu a volta por cima. Lucas, que é o autor do livro de Atos, nos diz em relação ao retorno de Jerusalém: levaram consigo a João Marcos, Atos capítulo 14, versículo 25. Né? Lucas não nos dá o motivo aqui, porque eles levaram João Marcos. Ele não fala sobre isso, né? Não fala, mas especificamente. Mas pode ter sido, de repente, porque ele era um parente. Né, de Barnabé. Ele era, se não estou enganado, ele era primo de Barnabé. Né? É bom lembrar que nessa ocasião, nem Barnabé, nem Paulo tinham conhecimento sobre o que a igreja, né, sobre onde eles estavam trabalhando, sobre o que a igreja tinha e onde eles estavam trabalhando, né, e o que Deus faria com eles. Né? Devemos lembrar disso. Nem Barnabé nem Saulo tinham conhecimento sobre o que a igreja, né, faria com eles, na verdade. João Marcos havia tido uma experiência muito privilegiada. Ele tinha um lar abençoado. Jesus estava na sua casa, possivelmente outras vezes, mas nós vimos essa narrativa lá em Mateus. Né? Jesus estava lá quando seu pai ainda vivia. No cenáculo da casa, com os apóstolos, ele havia tomado a última ceia, né, que foi substituída pela Santa Ceia e pelo lava-pés. A mãe de João Marcos, né, havia oferecido a casa para que servisse de base, de apoio dos serviços dos apóstolos. Isso aconteceu depois da ressurreição. E assim continuou. Durante o tempo todo. Maria abrindo a sua casa para que servisse de apoio ao serviço dos apóstolos. Né? Talvez por isso que João Marcos tenha se relacionado com os líderes da igreja e tinha conhecimento daquilo que eles faziam também. João Marcos, é bom lembrar que ele era o escritor, ele foi o autor do Evangelho de Marcos. É o Marcos lá, autor do Evangelho. Talvez, possivelmente, surgiu, então, o desejo no coração dele de participar dessas viagens, dessa missão também, com o apóstolo Paulo e Barnabé, porque já conhecia os apóstolos, já conhecia a liderança. Né? Quem sabe, eu estou só supondo aqui, tá, gente? A Bíblia não diz nada disso, mas suposição que a gente faz. E aí a oportunidade apareceu e de repente ele já, né, não deixou passar, participou
do trabalho missionário. Atos capítulo 13, versículo 5. Em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que ele era primo de Barnabé. Ele era primo de Barnabé. É interessante que foi por isso que eu disse no início, embora tenha sido um jovem fracassado, conhecemos muito ele como um jovem fracassado que abandonou Paulo e Barnabé na viagem, né? Mas o próprio Paulo, já em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele fala algo diferente aqui em relação a João Marcos, a Marcos. Ele diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Né? Já estava tendo uma outra visão, tinha um outro conceito agora, era alguém que era útil, alguém que tinha abandonado. Se você for lembrar, deu até uma confusão lá, né, entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, quando eles se separaram, porque Paulo já não queria levar mais ele, não queria levar, e Barnabé queria continuar, e Paulo não aceitou porque ele tinha abandonado eles, né? Mas aqui Paulo já vai dizer que ele é útil para o ministério. Então só queria abrir esse parênteses aí falando em relação a João Marcos. Creio que foi um jovem que deu a volta por cima, né? Deu a volta por cima. Agora, passando para o outro lado da ilha, eles chegaram a Pafos. Pafos era a sede do governo, né? Nessa cidade lá de Pafos, eles pregaram para muita gente, né? E alguém que se interessou, vocês leram na narrativa aí de Atos, né? Alguém que se interessou pela mensagem foi Sérgio Paulo, ele era o procônsul, né? Ou seja, era o governador romano naquela localidade, naquela cidade. Mas nós vimos também aí um homem chamado Elimas, ou Bar Jesus, que era judeu, e ele era mágico, ele era um ilusionista, na verdade enganava as pessoas. E esse homem aqui, esse Elimas, esse Bar Jesus, ele não queria que Sérgio Paulo se convertesse, né? Não queria que se convertesse. E nós sabemos que essa atitude é a atitude vinda de Satanás, quando quer atrapalhar as pessoas a se chegarem a Deus, a se chegarem a Jesus. Ele queria desviá-lo da fé, impedir assim o propósito de Deus ali. Paulo suportou a oposição até certo ponto, depois ele enfrentou aquele homem. Paulo o amaldiçoou, né? Amaldiçoou e falou a verdade para ele. E ele o cegou também por alguns dias, né? Só assim o mágico teve que parar de atrapalhar lá o trabalho de Paulo e Barnabé, né? Paulo o cegou por alguns dias, né? E aí a viagem continua. Agora Paulo e Barnabé vão chegar a Antioquia, já na página 59. Atos capítulo 13, do versículo 13 a 52. Já vão estar em Antioquia, mas Antioquia da Pisídia, outra região grande também lá, né, do mundo da época. Essa região aqui é a atual região da Turquia, né? Essa Antioquia da Pisídia é hoje a atual região ali da Turquia. Enquanto Marcos retornava para Jerusalém, Paulo e seu grupo continuaram a viagem e chegaram à cidade de Antioquia da Pisídia. Era uma cidade importante naquela região. E tinha uma comunidade grande judaica presente ali. Era um posto militar romano avançado. Era uma cidade considerada estratégica também, dentro dos planos de Deus para a expansão do evangelho naquela região. Por isso que chegaram até ali. Deus estava direcionando, o Espírito estava direcionando pela estratégia, né? Até em relação à expansão do evangelho. Mas qual o plano de Deus? Pergunta aqui o autor da revista, né? É interessante que o autor aqui nos dá um roteiro, né? Um roteiro do que acontecia na maioria das cidades em que eles chegavam aqui, em que Paulo e Barnabé chegavam para pregar o evangelho, para visitar, para revisitar, né? Normalmente faziam isso. O autor diz que o primeiro passo que eles faziam aqui era ter o contato com a sinagoga, né?
contato na sinagoga. Como já mencionamos, queridos, a sinagoga fazia parte da estratégia para restabelecer um ponto de contato com os judeus e os prosélitos, que eram os gentios que se convertiam ao judaísmo. Esses eram os prosélitos, né? Eram os não-judeus. Portanto, sem perder tempo, Paulo e o grupo dele, Barnabé e outros, talvez que faziam parte da viagem, entraram logo na sinagoga e se assentaram lá. E era sábado, né? Era um sábado. Depois do chamado à oração, de acordo com o livro de leitura da sinagoga, era lida uma porção do Pentateuco durante todo o ano, e a escolha dos profetas era feita em harmonia com a parte lida do Pentateuco, né? Depois disso, era feito um discurso, Atos capítulo 3, versículo 15, e aí normalmente cabia ao responsável, ao líder, ao presidente da sinagoga, escolher uma pessoa para pronunciar esse discurso lá na sinagoga, né? Que normalmente era um membro lá que tinha um certo prestígio, uma certa fama lá na sinagoga. E diz o texto também que na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, havia mais de um dirigente, né? Havia mais de um chefe da sinagoga, e todos eles, diz, seguindo o costume já estabelecido, enviaram um mensageiro aos visitantes, a Paulo, Barnabé, sua equipe, com a seguinte mensagem, diz lá, Atos capítulo 13, versículo 15: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Atos 13, 15. E claro que eles tinham essa palavra de exortação, né? Nós sabemos que Paulo se pronunciou ali, ele fez aquele discurso maravilhoso, né? Um discurso breve, mas que foi muito específico, um discurso com sabedoria, com sabedoria. E aí é o segundo ponto, né? É o segundo ponto aí desse roteiro que eu disse que o autor trata, que é o discurso, a pregação pública. A pregação pública. E eu queria falar um pouquinho sobre esse discurso de Paulo, baseado aqui no livro Atos, contando a história da Igreja Apostólica. É um comentário bíblico homilético, escrito por Mário Veloso. Ele é um teólogo chileno, autor de vários livros e comentários também. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse discurso. Segundo o que ele trata aqui, ele faz uma espécie de resumo desse discurso de Paulo, abordando os seguintes pontos aqui. O título desse discurso que ele coloca é Jesus é o Salvador. E esse sermão ele foi dividido em duas partes, né? Esse teólogo Mário Veloso divide em duas partes aqui. A primeira parte é a seguinte: Jesus, Salvador de Israel. Paulo começa dizendo aí em Atos capítulo 13, versículo 16: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Foi para o povo de Israel, para os judeus, para os israelitas. E o primeiro ponto que ele aborda aí, ponto número 1, é a experiência do Egito. Atos 13, 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Atos 13, 17. Vai fazer o povo lembrar a ação de Deus, né? Mesmo eles tendo vivendo como estrangeiros ali naquela terra, como escravos naquela terra, mas Deus os abençoava também ali. Deus os abençoou. E nós sabemos que os judeus, os israelitas, eles foram prósperos ali no Egito, né? E Paulo então vai falar disso, vai dizer como Deus os livrou daquela maneira maravilhosa, daquela maneira extraordinária. Paulo indiretamente o faz pensar que tudo isso era o resultado do poder de Deus. Deus agindo ali com o seu povo naquela situação de escravidão. Mas como disse, Deus os fez prosperar, os fez crescer, desenvolver naquele lugar. E ponto número 2, que o pastor Mário nos coloca, é a experiência no deserto agora. Depois de saírem dali, depois que Deus os livrou daquela terra lá do Egito, né? Deus os abençoou,
Mas ainda assim, eles não reconheceram isso. Mas nós sabemos que Deus foi paciente com o povo. Deus foi paciente com eles. Paulo continuou dizendo assim, olha, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Deus foi muito paciente. Paulo falou dessa experiência do povo no deserto. Experiência de contar com as bênçãos de Deus. Né? Contar com as bênçãos de Deus. Deus foi muito paciente. O povo reclamava, o povo murmurava, né? O povo até desejava voltar para o Egito, né? Mas Deus, em vez de castigá-los pelo mal que haviam feito, Ele deu aquela terra por herança. Aquela terra, diz lá na narrativa de Êxodo, né? Terra que emanava leite e mel. A terra que Deus havia prometido a Abraão. Deus fez isso para cumprir sua promessa. Porque nós sabemos, Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz. Deus sempre cumpre aquilo que Ele fala. E aí, então, Paulo falou no seu discurso ali da experiência do Egito, da experiência do deserto, e falou também aqui, ponto número 3, da experiência no período dos juízes, Atos 13 e 20. Diz assim, tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disto, Ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Depois estavam instalados ali, né? Deus continuou abençoando aquele povo, né? E Deus deu juízes, né, a eles para dirigir, para governar o povo, como nós sabemos. Samuel foi o último desses juízes e o mais próspero também, né? Diz, no governo de Samuel a ordem foi restabelecida e a nação israelita foi reestruturada com uma identidade nacional reconhecida por todos. Samuel pôde agir dessa maneira porque o Senhor, nós sabemos, era com ele. 1 Samuel 3,19. Nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Versículo 19 do capítulo 3 diz isso. Por isso que Samuel, né, foi um juiz abençoado e próspero na terra lá de Israel, de Canaã. Ponto número 4, Paulo falou também da experiência no período dos reis. O povo tinha cansado do juiz e agora o povo vai reclamar, né? E vai pedir um rei. Na verdade, Paulo ele vai citar 2 reis aí no texto, Atos 13, 21 e 22. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Atos 13, 21. Aí continua. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Paulo cita esses 2 reis aí no seu discurso. Cita Saul, que foi um rei mau, né? Um rei péssimo, mas cita também Davi, aquele considerado o homem segundo o coração de Deus. Já estudamos tanto sobre isso também, mesmo tendo errado, mas um homem que se colocou depois, se arrependeu, se humilhou e se colocou à disposição do Senhor. O homem, né, diz, ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus disse em relação a Davi. Paulo havia alcançado o ponto que desejava chegar, né, na história de Israel. Ele diz que Davi, o vencedor de todos os seus inimigos, e por isso o maior rei da história de Israel. Esse foi o homem que Deus havia escolhido, né? Agora, o que faltava era Paulo reconhecer a grandeza de um descendente de Davi. E aí nós vamos ver então o último ponto aqui dessa reflexão do pastor Mário, é a chegada de Jesus. É o tema principal do discurso. Ele fez todo esse rodeio, esse preâmbulo aí para chegar em Jesus, que era descendente de Davi, né? Para chegar na grandeza desse descendente que era o próprio Jesus. Atos 13, de 23 a 25, é o texto da descendência deste, de Davi, conforme a promessa
trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Atos 13, 23. E alguém, Paulo também fala isso no seu discurso, alguém viria preparar o caminho para Jesus vir, né? Anunciando a sua vinda. Por isso Paulo lhes disse, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Atos 13, 24 e 25. Portanto, Paulo fala de João também, que foi aquele, como nós conhecemos, aquele precursor de Jesus, da vinda de Jesus, o homem que veio preparar a vinda de Jesus. Portanto, a segunda parte, agora, da divisão aí, do discurso de Paulo que o pastor Mário faz, é o seguinte, a primeira foi Jesus, né? Só voltando aqui, Jesus, Salvador de Israel, específico de Israel, e agora ele vai falar de Jesus, a segunda parte, Salvador de judeus e gentios também. Já vai incluir os gentios, que começou lá com o apóstolo Pedro, como falei no início. Paulo torna a repetir aqui o que ele falou inicialmente, irmãos, descendência de Abraão, judeus, e vós outros, os que temei a Deus, falando de gentios agora, não somente os judeus, mas incluindo os gentios. Paulo incluiu aí os gentios, falou de judeus e de gentios entre seus irmãos, claramente, né? Ele falou então dessa parede de separação que havia entre os judeus. E agora ele chamou a todos, chamou os judeus e chamou os gentios e pregou a eles e apresentou o evangelho com 3 definições, né? 3 definições agora, falando do evangelho como sendo palavra de salvação, as boas novas e perdão de pecados. Palavra de salvação, boas novas e perdão de pecados. Mensagem de salvação. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, eles puseram em um túmulo, Jesus em um túmulo. Mas nós sabemos que Deus o ressuscitou, e Paulo diz isso. Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13, 28 a 30. Essa é a mensagem de salvação. Como falei já em outra lição, a principal, aliás, numa mensagem de esperança, né? A principal mensagem, talvez que podemos ouvir do Evangelho, é sobre a ressurreição de Jesus. Ele não ficou morto, mas Deus o ressuscitou. Aqui está a palavra de salvação para todos, né? Salvação para todos. E diz o texto de Atos 13, 31, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Todos testemunharam a ressurreição do Senhor, embora quisessem esconder, mas não tinham como fazer isso. A ressurreição foi uma realidade. Os discípulos estiveram com Jesus em vários momentos, foram testemunhas disso. Ponto número 2, palavra de salvação como sendo, o Evangelho como sendo as boas novas, né? Como sendo as boas novas. Paulo disse, não vos anunciamos o Evangelho da promessa a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Evangelho é essa palavra de salvação, o Evangelho são essas boas novas, essas boas notícias, né? Paulo e seu grupo chegaram agora aos judeus e aos gentios com o Evangelho, né? Com a promessa de que a morte de Jesus trouxe as boas novas, né? Que essa promessa agora havia se cumprido, porque Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem principal de Paulo em todo o seu discurso, né? Em todo o seu discurso aí.
Ainda falando sobre o Evangelho, o pastor Mário diz que o Evangelho é perdão dos pecados, Atos 13, 38 e 39, no resumo que ele faz, que ele continua fazendo e vai encerrar. O texto diz: portanto, meus amados irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 e 39. Então, Jesus, o mesmo que foi crucificado, é o que perdoa, não é? Perdoou os judeus e perdoa também os gentios, perdoa a todos, né? E o nosso dever é proclamá-lo. E estamos proclamando. Paulo disse isso ali no seu discurso. Estava proclamando a Jesus. Portanto, aqui termina a parte principal do discurso. A mensagem de Paulo no seu discurso foi clara diante daqueles que estavam ali. Autoridades também. Ele apresentou o evangelho que foi prometido a Israel desde os tempos de Abraão. E nós sabemos, e ele coloca muito bem lá, que a promessa se cumpriu em Jesus. Se cumpriu em Jesus. Ele é o evangelho da promessa, a palavra de salvação, o que perdoa pecados. E todos podem ser perdoados desde que creiam. Paulo deixou isso bem claro no seu discurso. Então, o pastor Mário aí nos dá esse resumo, eu fiz questão de apresentar para vocês, do discurso do apóstolo Paulo. Agora, na página 60 da revista já, página 60, nós vamos ver o discipulado do grupo que creu. Ainda seguindo aquele roteiro que o pastor, autor da revista, nos coloca, né? O roteiro lá, só voltando para relembrar aqui, o roteiro que ele coloca é o seguinte, sobre o plano de Deus. Primeiro contato foi a sinagoga, dessas viagens missionárias. Depois foi a pregação pública, nós vimos aqui o discurso de Paulo, né? E número 3, agora, o discipulado do grupo que creu. Certamente Paulo fazia isso com Barnabé e sua equipe, né? Encorajando as pessoas, estimulando as pessoas a permanecerem na graça de Deus. E nós sabemos, gente, que o evangelho não termina só com a pregação, né? Depois que a pessoa recebe a Cristo, né, é nosso dever, é dever da igreja, né, iniciar esse processo de ensino para alimentar a fé desse convertido, para ajudá-lo a crescer, como diz Pedro, na graça e no conhecimento do Senhor, para ser um membro maduro, responsável do corpo de Cristo. E isso aqui tem que fazer parte. Aliás, isso aqui tem tudo a ver com o que Jesus disse lá, né? Em Mateus capítulo 20, né? 18 a 20, sobre a missão dos apóstolos, né? É realmente ensinar, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Era o processo que deveria ser feito para alimentar os novos convertidos, e hoje não é diferente. Devemos certamente fazer assim também. E o último ponto que ele aborda nessa estratégia das viagens era a oposição. E é interessante que essa oposição aqui, ela partiu dos próprios judeus, não é? Porque eles achavam que eram melhores que os outros, tinham esse sentimento de superioridade, né? Achando que eram melhores que os gentios, e aí eles não queriam que os gentios reconhecessem a salvação, né? Que Deus havia planejado para eles também. Não queriam que os gentios se convertessem. E eles ficaram com inveja, ficaram com raiva, porque o evangelho estava sendo pregado agora aos gentios, e eles se opuseram a isso, né? Se opuseram a isso. É claro que isso tinha a ver também com as ações de Satanás, né? Que é o maior opositor, na verdade, do Senhor, o maior opositor de Deus, e vai se opor sempre à mensagem do evangelho, seja
para quem for. E no caso aqui, né, os próprios judeus suscitaram, né, esse sentimento aqui, foi suscitado esse sentimento de ira, de raiva por conta do evangelho ser pregado aos gentios. Portanto, eles alcançaram oposição, e assim nas cidades pelas quais eles passavam, né? Eles passavam. Vão ser sempre esse o roteiro aí, de ir para a sinagoga, né? De chegar na sinagoga, de fazer o discurso, só um minutinho aqui, ir para a sinagoga, fazer o discurso, discipular e encontrar oposição também. Já estamos chegando já ao final, para a parte final da lição. Agora, ainda na página 60, nós vamos ver Paulo e Barnabé em Icônio, Atos capítulo 14, versículos de 1 a 7. Estamos já indo para a parte final da revista. Icônio era uma cidade importante, né? Era uma cidade dupla, na verdade. Havia a cidade antiga, né? A cidade antiga, e também uma colônia romana estabelecida pelo imperador Cláudio, né? Essa aqui é uma observação que a gente encontrou que é importante aqui, né? A cidade de Icônio. E aí Paulo vai seguir sempre a mesma estratégia aqui, como ele segue nas outras cidades, né? Sempre a mesma estratégia. Ele vai penetrar em uma região começando pela cidade principal, e ali, quando ele chega ali, ele vai primeiro à sinagoga. Diz o texto de Atos 14:1: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. E a sua mensagem principal sempre era e foi Jesus o Salvador. Ele vai também levar esta mensagem na cidade de Icônio. Atos 14:1 diz: falaram de tal modo, Lucas informa, né, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então lá em Icônio aconteceu a mesma coisa que havia acontecido em Antioquia: boa aceitação inicial, revolta na sequência, expulsão por ameaça grave após a incitação das autoridades e do povo. Era sempre esse roteiro aí. Iam à sinagoga, pregavam o evangelho, alguns aceitavam, mas outros rejeitavam e se opunham contra os apóstolos. Mas o curioso, gente, o interessante é que ainda assim o evangelho se espalhava, a igreja crescia naquela época com toda a oposição, e rapidamente, é bom que se diga, e rapidamente. O autor da revista, né, anônimo aqui, ele destaca dois fatos que está aí na revista também, dois fatos que merecem destaque lá em Icônio. Ele diz: a mesma estratégia é mantida nessa cidade. Paulo e Barnabé demoram muito tempo ali, como ele já adotou em algumas cidades. Por quê? Porque ele diz que era o tempo de trabalhar, de ensinar, de estar com os discípulos, né? de produzir resultados ali, estimulando os irmãos, incentivando os irmãos, né? Encorajando e pregando, ensinando para que as pessoas pudessem crescer, como falei, né? No conhecimento do Senhor. Então ele faz isso ali nessa cidade de Icônio. E para encerrar, na página 61 da revista, para 61, Paulo e Barnabé agora eles vão para Listra e Derbe, Atos capítulo 14, de 8 a 20. Nós vimos que como as pessoas queriam apedrejá-los lá em Icônio, eles fugiram para Listra e Derbe, Atos capítulo 14, versículos 5 e 6. Chegando ali naquela cidade de Listra, eles encontraram um paralítico de nascença, né? É um homem que certamente nunca havia caminhado, já que ele era paralítico de nascença. Paulo olhou para ele e simplesmente disse: apruma-te direito sobre os pés. E diz o texto, ele saltou e andava. É claro que isto chamou a atenção, né, das multidões, das autoridades também. E elas disseram: puxa, que homens, né? Esses homens são deuses, desceram até nós aqui, né?
mas são deuses. E diz lá o texto que eles os aclamaram, adorando-os como deuses. Mas, graças a Deus, né, eles foram rapidamente, eles foram exortados, né? Porque é, é, embora eles não conhecessem, mas os apóstolos conheciam e sabem que toda a adoração, toda a glória deveria ser dada a Deus. Deveria ser dada a Deus. Né? Então, eles impediram até que aqueles homens oferecessem, diz ao texto que eles estavam prontos já para sacrificar os animais a esses deuses, né? E até deram o nome lá, chamaram de Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio. E aí Paulo vai exortá-los, né? Não vai permitir que eles fizessem aquilo. Diferente, por exemplo, do rei Herodes, quando o povo exclamava lá, é voz de Deus e não de homens, falando em relação a Herodes. E diz o texto que ele não deu glória a Deus. E ele foi ferido fatalmente, ferido de morte por um anjo do Senhor. Foi comido, na verdade, por vermes e morreu, Atos 12, 22 e 23, porque não reconheceu a glória, que a glória é do Senhor, que a adoração é do Senhor. Paulo e Barnabé, eles advertiram o povo aqui, dizendo que eles não era para fazerem aquilo, que eles eram homens. Pedro já tinha feito isso também. Lembra quando Pedro chegou na casa de Cornélio, quando Cornélio se prostrou para adorá-lo? Pedro disse, não, sou homem igual a você, não faça isso, não faça isso, né? Porque eles sabiam que só Deus era digno de adoração, que a glória era do Senhor. Herodes não fez isso e foi castigado, foi punido por Deus. Nada nem ninguém pode nublar a verdadeira natureza e a glória de Deus, diz o autor da revista. Algumas pessoas se converteram em Listra, né? Diz lá que muitos creram. E uma coisa interessante também é que a passagem ali em Listra não foi em vão, né? Eu encontrei um autor falando sobre essa passagem de Paulo e Barnabé lá em Listra, que um dos convertidos ali valeu por muitos daquele dia, né? Porque entre os convertidos ali estava um que seria companheiro de Paulo futuramente em suas viagens, né? Vocês sabem que estou falando de Timóteo. Paulo encontrou Timóteo ali em Listra, né? Um homem que foi um companheiro e tão importante também, um filho de Paulo na fé, né? Esse jovem Timóteo. Provavelmente a mãe e a avó de Timóteo se converteram nessa primeira viagem missionária, dizem alguns estudiosos, né? Daí Timóteo também chegou a conhecer Jesus no ministério do apóstolo Paulo por meio da sua avó e da sua mãe. Então essa passagem em Listra foi importante também por isso, né? Porque Paulo, digamos assim, descobriu esse talento. Claro que não foi Paulo, estou colocando entre aspas, porque foi Deus realmente quem estava operando ali dentro do seu planejamento. Então Paulo encontrou Timóteo, que foi seu companheiro de viagem, grande pastor futuramente. E aí, na página 61 ainda, nós vimos já, na verdade, a parte final aqui, Atos 14, 21 a 28, a visita de Paulo e Barnabé a Derbe completou a primeira viagem missionária, né? Completou a primeira viagem missionária. No dia seguinte ao apedrejamento de Paulo, os apóstolos partiram para Derbe, onde seu trabalho foi abençoado e muitas almas foram levadas a aceitar a Cristo como Salvador, né? Mas tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Essa narrativa lá do livro de Atos, né? Livro de Atos. Nem Paulo nem Barnabé estavam dispostos a iniciar o trabalho em outra parte sem confirmar a fé dos convertidos, que talvez tivesse que ficar sozinhos ali naquelas cidades. E Paulo estava sempre confirmando a fé desses irmãos, né?
que ficavam algum tempo sozinhos, né? Mas Paulo certamente mandava líderes para auxiliá-los também. E aí eles continuavam a viagem, né? Destemidos. E diz o texto que nesse momento aqui eles voltaram para Listra, Icônio e depois finalmente para Antioquia, a cidade de onde eles tinham iniciado a viagem. Foi uma viagem abençoada, foi uma viagem com dificuldades, né? Foi uma viagem onde Deus pôde mostrar o seu plano, né? A viagem onde o plano de ação do Espírito Santo do Senhor foi confirmado. Diz o texto que eles transtornaram o mundo com o Evangelho de Jesus. Atos 17:6 vai nos dizer sobre isso. Eles foram acusados de terem transtornado a cidade naquela época. E realmente eles fizeram isso, transtornaram o mundo da época com o Evangelho de Jesus. E eu queria encerrar esta lição falando de algumas lições que nós podemos aprender, algumas reflexões, aplicações que podemos tirar dessa primeira viagem missionária. A primeira aplicação que eu queria fazer é sobre a importância da oração e do jejum. Embora nós saibamos disso, mas eu queria só reforçar, né? A oração deve ser o primeiro passo, né, de todas as coisas. Se você tem um projeto para desenvolver, se você tem problemas a serem resolvidos, se você tem decisões a serem tomadas, né, deve começar com oração. Deve começar com oração. Talvez não devesse nem dizer isso, mas vocês sabem disso. Na questão missionária é a mesma coisa. Oração. Devemos iniciar pela oração. A igreja orava. Antes de escolher aqueles que iriam, a igreja orava. Orava tanto pelos que iam levar a mensagem, quanto pelos que iriam receber a mensagem também. E aí um ensinamento importante para a gente relembrar, né? Se você tem um amigo que deseja evangelizar, comece a orar por esse amigo. Pastor Igor sempre fala isso. Comece a orar por esse seu amigo, né? É o primeiro passo. Claro que tem outros que virão depois, né? Você manter o contato, conversar, até estudar, enfim. Mas o primeiro passo é a oração. Nós estamos na igreja, estamos num período, nesse mês de novembro, já estamos chegando ao final já, na caminhada global de oração Caris, que é a oração pelos missionários e pelos campos missionários também. Temos alguns irmãos envolvidos. Interessante isso. Alguns irmãos que estão envolvidos nos 30 dias com as suas orações. E claro, né, não são só as orações desses irmãos por dia, mas sempre, não é só o mês de novembro, mas sempre estamos orando, colocando nossos irmãos missionários diante de Deus, colocando os campos missionários. Tanta dificuldade nós vivemos aí, estamos vendo nesse mês de novembro, né, nessa caminhada global de oração Caris. Importante isso, a oração é muito importante, né? E nesse sentido nós sabemos que os nossos irmãos pentecostais, né, eles dão assim uma ênfase, um valor maior a isso. Não é à toa que vários desses grupos de oração aí persistem, já perseveram há décadas nessas igrejas. São importantes, né? A oração é importante. Mas também o jejum, como falei, né? Quem sabe é a hora da gente despertar para isso, né? Com jejum também. Quem sabe você vai ser desafiado a isso. Quem sabe seja tempo da gente pensar de uma forma assim mais constante, eficaz mesmo, e prática em relação ao jejum. Nós sabemos que o jejum é tempo da igreja, é quando a igreja se volta para Deus de todo o seu coração, com jejum, com pranto. O pastor Hernandes diz, né? Quem sabe seja tempo da igreja buscar um reavivamento verdadeiro que traga a fome de Deus, né? Que traga anseio
por um profundo despertamento da realidade de Deus em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação. O jejum nos dá oportunidade para isso também. Nos dá oportunidade para isso. Uma segunda reflexão, segunda aplicação que gostaria de fazer é que tudo converge para a glória de Deus. Estamos vendo desde o início, né, como Deus tem se desenvolvido o seu plano para a humanidade, né, a partir aí desse livro de Atos, como a igreja iniciou desde lá o derramamento do Espírito, e assim ela vem pregando, ela vem crescendo, ela vem desenvolvendo de acordo com aquilo que Deus tinha programado. É bom entendermos isso, que todo planejamento, execução, resultado devem convergir para a glória de Deus. É Deus que é o início de tudo. Como já disse, a glória ela começa e termina em Deus. Todas as ações dos apóstolos eram feitas com a autorização, com a permissão e na força do Senhor, na força de Deus. Paulo e Barnabé não aceitaram a glória, a adoração dos homens, né? Como nós vimos lá, quando eles os chamaram de deuses, né? Os deuses em forma de homem baixaram até nós. Eles não aceitaram isso, porque eles sabiam que a adoração, né, pertencia e pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Toda a glória deve convergir para o Senhor. Podemos trabalhar e devemos, sim, claro, nos envolver com amor, com dedicação, né, pela obra, sem esperar receber algo em troca. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos, né, deve ser feito para glorificar ao Senhor, que é digno de todas as coisas. Não faço porque quero receber alguma coisa, não faço para barganhar com o Senhor, faço porque Ele é digno, Ele é merecedor. Portanto, tudo deve convergir para a glória de Deus. Está dentro do seu plano todas as coisas. Uma outra reflexão, uma outra aplicação é sobre o envolvimento da igreja. A igreja deve participar da vida dos missionários, né? A igreja da Antioquia, como nós vimos aqui, ela era parceira, né? Ela incentivou, ela organizou, ela planejou, ela patrocinou a primeira viagem missionária de Paulo. A igreja é um exemplo para nós aqui, como ela agiu dentro da ação missionária. Graças a Deus nós temos aqui, louvamos a Deus por isso, a nossa igreja aqui de Macapá, Tempo Central, tem parceria com cerca de 8 a 10 missionários, né, que a igreja apoia, primeiramente em oração, né, comunicação e até financeiramente a igreja tem apoiado. Nós temos alguém dentre nós que está se levantando aí, futuramente será um missionário, já tem exercido a atividade missionária, mas efetivamente vai ser um missionário daqui a algum tempo, está se preparando para isso, que é o Bianô, nosso querido irmão Bianô, está se preparando para isso. Deus o abençoe nesse propósito. E a igreja, no envolvimento também com o trabalho do Bianô. E assim outros, quem sabe, que se levantarão daqui para frente. A igreja deve se envolver na atividade missionária, né? Deve se envolver. Nós vimos também que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro já disse isso antes lá. Muitos aceitavam Jesus, inclusive altos funcionários romanos, como o cidadão lá, procônsul Sérgio Paulo, né? Que era uma espécie de governador local. Ele se converteu, né? Era um alto funcionário. O evangelho é para todos, deve ser pregado para todos, inclusive para as altas autoridades. Eu lembro do meu sogro, o seu Dio, que sempre falo nele, né? Não poderia deixar de falar novamente nele. O seu Dio, que ele pregava para os juízes lá no fórum. Houve uma época, hoje ele não sai mais, mas uma época em que ele andava muito para ajudar as pessoas, ele conhecia alguns juízes, advogados por lá, ia para lá ajudar em alguma causa lá, conversando, pedindo ajuda. E ele conhecia alguns juízes, e ele pregava para os juízes. Sei porque ele me contava disso, né? Ele fazia isso sem vergonha, sem temer os juízes.
O próprio Jesus, aos 12 anos, ele foi encontrado no templo discutindo sobre as escrituras com os doutores da lei, com os conhecedores da lei, com as autoridades. Jesus fez isso, foi encontrado. E é bom fazer, irmãos, até porque todas essas pessoas, elas serão julgadas, nós sabemos disso. Desde o maior até o menor serão julgados pelo Senhor. Por isso todos têm que conhecer, sem fazer acepção de pessoas. E ainda é bom ressaltar que quando uma pessoa que é influente, uma autoridade dessas se converte, aceita a mensagem do Senhor, muitas portas são abertas para o Evangelho. Nós sabemos disso, né? Como isso também é importante nesse sentido, né? Porque vai abrir as portas para outras pessoas, para a família dessas pessoas, para os amigos dessas pessoas, né? Claro, tem que estar dentro do plano do Senhor, isso daí. E a última reflexão que eu queria fazer com vocês é sobre o ouvir a voz de Deus. Como a igreja de Antioquia ouviu a voz do Senhor, escutava a voz do Espírito do Senhor e agiam sobre a sua direção, este mundo também será impactado com a mensagem do Evangelho se nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito do Senhor. Como os discípulos, lá no capítulo 17 de Atos, diz que eles transtornaram o mundo, nós também podemos impactar positivamente o mundo com a mensagem do Evangelho. E o Senhor continua falando conosco por meio da sua palavra, da Bíblia, né? Que é a palavra do Senhor. Ele fala conosco por ela. Nós possamos ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz do Senhor. E assim agirmos sempre sob a sua direção para impactarmos o mundo com o Evangelho, com o nosso testemunho. Que essa viagem missionária tenha nos ensinado algumas coisas para a nossa vida diária. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo aqui de estudo da palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina por meio dessa viagem, dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé e outras pessoas. Que nós possamos realmente, como cristãos, reconhecer que não há ninguém mais que vai fazer isso, além da igreja, que vai divulgar a mensagem de salvação, as boas novas, o perdão de pecados, se não for por meio da igreja, se não for por meio de nós. Nos dá essa certeza, convicção de que realmente nós somos responsáveis em fazer isso. Pai, possamos aprender com Paulo, com Barnabé e com tantos outros que destemidos faziam isso. Nós oramos em nome de Jesus, pedimos um bom dia também a todos, um dia onde vamos estar sempre na presença do Senhor. Amém.